Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Um projeto brasileiro inédito desenvolve carne de frango em laboratório. Cidade de Serra Negra, no interior paulista, investe alto em uma nova atração turística, a réplica da Fontana di Trevi, ícone de Roma, na Itália. Na Colômbia, a receita de um restaurante está fazendo muito sucesso com uma técnica que o dono do local chama de chocolatoterapia. O Brasil está liderando uma pesquisa que pode revolucionar a agropecuária no país. Em Santa Catarina, a Embrapa Suínos e Aves realiza um estudo para desenvolver carne de frango cultivada em condições controladas de laboratório. O novo produto, que se assemelha a filés de peito de frango desossados, deve estar pronto para análises nutricionais até o fim deste ano. Muita gente não sabe nem o que é. Sabe o que é carne cultivada? Não sei o que é. Você já ouviu falar, você conhece a carne cultivada? Não conheço. Estou vendo falar agora pelo senhor. Nunca ouvi falar. Tenho a menor ideia do que seja. A carne cultivada é uma proteína sintética produzida em laboratório. E você comeria? Nesse caso, sim. Mas se eu não soubesse, não. Se eu soubesse a procedência, provavelmente eu provaria, sim. A carne, para mim, ela tem que ser natural. Ou natural ou não. Ou nada. Mas cultivada, jamais. É pra quem come arroz com ovo, come tudo. Isso aí é o de menos. Se a carne for boa, não é diferente de provar ou não. A gente sempre tem que provar algo novo, né? Sempre experimentar algo novo. Pois é, o que parece roteiro de filme de ficção científica já está acontecendo em 2023 de forma pioneira no Brasil. Hoje, essas são as opções de carnes que temos à disposição para a nossa alimentação. Mas com a tecnologia, proteínas alternativas estão sendo criadas em um ambiente controlado, a partir de células de aves. A pesquisa tem o objetivo de atender à alta da demanda do consumo de proteínas ao longo dos anos. A carne cultivada, ela é feita através da extração das células de um animal, ou então de um ovo. Por exemplo, a gente aqui na Embrapa Suínos e Aves trabalha com essas duas cadeias, né? Suínos e aves. Você consegue ele simular condições de oxigênio, de temperatura, de agitação. Então, isso a gente faz fora do animal, mas a gente simula o que acontece dentro do organismo do animal. É possível em 2 semanas você conseguir fazer um produto. A Embrapa optou por começar a estudar o cultivo de carne de frango pelo fato de ser uma das proteínas mais versáteis, consumidas em todo o território nacional, além de um dos alimentos mais completos, importantes para dietas saudáveis. Que ele tenha propriedades nutricionais muito semelhantes. Então, quem sabe no futuro as pessoas não possam ter uma bioimpressora em casa que vão escolher, eu quero um produto com, 25% de proteína, 5% de gordura, 2% de fibras. Então, nessa tecnologia, é possível fazer produtos de qualidade nutricional igual ou superior. E quanto à textura, pelos estudos que eu tenho visto de Israel, Singapura e Estados Unidos, que estão bem avançados, eles conseguiram, para a carne de frango, chegar numa textura muito similar ao produto tradicional. O mercado global de carne de aves vem crescendo e apresenta, de acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, uma estimativa de consumo de aproximadamente 131 milhões de toneladas em 2026. Entre os países que já estudam a carne de frango cultivada estão Canadá, República Tcheca, Estados Unidos, Japão, Israel, França, África do Sul e Suíça. Em 2020, Singapura aprovou legislação para comercialização de frango empanado cultivado. No ano passado, os Estados Unidos concederam aprovação para uma empresa da Califórnia produzir frango cultivado. Na Holanda, também em 2022, o parlamento legalizou a degustação da carne cultivada sob condições controladas. Aliás, foi neste país que foi apresentado pela primeira vez, em 2013, um hambúrguer cultivado. Ela pode ser vista dessa forma, né, para a pessoa aumentar a sua ingestão proteica ou fazer, vamos dizer assim, fazer uma refeição diferente do que se está acostumado, né? Mas eu acredito que, num primeiro momento, esse produto ainda não vai ser muito acessível. Eu digo isso porque, na Singapura, por exemplo, se você for converter o valor que eles estão cobrando lá,
seria mais ou menos R$90 na nossa moeda. Então, assim, em um primeiro momento, acredito que esse produto ainda não estará acessível à população. Seria mais um artigo de luxo, vamos dizer assim. No Brasil ainda não há legislação sobre o tema, mas o Plano Nacional de Proteínas Alternativas está em processo de criação pelo Ministério da Agricultura. O plano engloba alimentos e seus ingredientes de base proteica originados de plantas, insetos, fungos, algas e outras fontes alternativas. O projeto da Embrapa está em uma lista de 22 selecionados em 2021 pelo The Good Food Institute, organização não governamental que atua na arrecadação de recursos e financia iniciativas globais. Bem, enquanto a carne cultivada não chega ao nosso prato, eu vou aqui provar um delicioso churrasco, bem natural e com aquele cheirinho que a tecnologia, infelizmente, ainda não permite chegar até você através da televisão. Pesquisadores do Reino Unido, após um estudo que durou 10 anos, apontaram que os alimentos ultraprocessados aumentam o risco de morte por câncer, principalmente de mama e ovário. Através de dados de saúde e dieta de 200 mil adultos de meia idade, o estudo publicado no periódico científico A Clinical Medicine mostrou qual a relação entre o consumo de ultraprocessados e o desenvolvimento de câncer. Foi descoberto que ingerir 10% a mais desses alimentos pode aumentar a mortalidade por câncer em 6%. Mas, quando se analisa especificamente qual tipo de câncer, esse patamar sobe para 16% em tumores de mama e 30% em tumores de ovário. O risco de ter um câncer em geral foi de 2% para cada aumento de 10% na ingestão de ultraprocessados. No ovário, foi de 19%. Além disso, o que chamou a atenção dos pesquisadores é que o risco continuou após a calibragem de outros fatores que poderiam impactar, como o comportamento, tabagismo, atividade física e índice de massa corpórea. Os ultraprocessados são alimentos industrializados ricos em gordura ou açúcares. O alto teor de sódio encontrado nesses alimentos serve para fazer com que durem mais, além de intensificar o sabor ou encobrir o que poderia ser ruim para o paladar. E os exemplos são bem conhecidos: refrigerantes e outras bebidas prontas, pães e bolos industrializados, biscoitos, salgadinhos, chocolates, refeições prontas, entre outros mais. Se estiver em dúvida se o produto é ou não ultraprocessado, basta olhar o rótulo e identificar se os ingredientes são os mesmos que você usa para cozinhar. Se não for, certamente faz mal à saúde. E um recente estudo europeu mostrou que fazer terapia de reposição hormonal pode reduzir o risco de Alzheimer em mulheres. Olha só. Estudos mostram que o risco de sofrer com Alzheimer é maior em mulheres do que em homens. A doença, causada pela degeneração e morte de células cerebrais, não tem cura e age de forma gradativa, até chegar ao estágio onde o paciente fica debilitado, com as estruturas musculares mais rígidas. Um dos motivos para que a doença se desenvolva com mais frequência em mulheres é a diminuição dos níveis de hormônio durante um período da vida chamado de climatério, que vem depois da menopausa. Basicamente o que acontece é a falência ovariana, ou seja, os ovários deixam de fabricar os hormônios que durante toda a fase dela do menarquia, ou seja, desde a fase que ela começou a menstruar até a última menstruação ainda fabricavam hormônios. Ou seja, a partir daquele momento, ela deixa de ter os hormônios que habitualmente ela tinha no nível adequado durante todo esse período da vida dela. No Brasil, mais de 1.200.000 pessoas sofrem com algum tipo de demência. Mais de 100 mil novos casos são registrados anualmente, segundo dados do Ministério da Saúde. Mas um estudo publicado na Europa mostrou que um hábito muito simples pode reduzir os riscos da doença de se desenvolver: a reposição hormonal. Reposição hormonal é isso. Quando o ovário deixa de fabricar os hormônios na dose adequada, aí eu começo a repor hormônio por via oral, transdérmica, vaginal, subcutânea, enfim. Através de várias formas eu reponho hormônio para que ela mantenha o nível hormonal adequado para o bem-estar dela. A pesquisa é considerada promissora no sentido de buscar formas de prevenir a doença e está em fase inicial.
Mas a reposição hormonal não é só para mulheres. Homens também podem e devem fazer. O Dr. Tasso, que é nutrólogo, explica. O que nós precisamos entender é que todas as pessoas precisam de hormônio e que em nenhuma condição, quando a pessoa desenvolve qualquer problema, é feito um bloqueio desses hormônios ou retirado uma glândula para evitar um problema ou que ele se agrave. Pelo contrário, o corpo ele só funciona bem se eu tenho meus níveis hormonais adequados, porque os hormônios funcionam como verdadeiros mensageiros. Então, se em qualquer situação eu ainda não tiver também níveis ideais desses mensageiros, sempre o corpo vai trabalhar de uma forma pior, abaixo do ideal. A recomendação é de que todos devem procurar descobrir como estão os seus níveis de hormônio por volta dos 30 anos. Mas o tratamento tem eficácia em qualquer idade, desde que feito de forma correta, contínua e com acompanhamento de um médico. A Eliana desde sempre soube que, quando entrasse na menopausa, faria o tratamento. Eu já conhecia a reposição, assim, vagamente, já tinha ouvido falar e era um fato que quando eu entrasse na menopausa, eu iria fazer reposição hormonal e assim eu o fiz. Mas ela fez um tipo de reposição hormonal diferente, onde são usados hormônios bioidênticos. Os hormônios bioidênticos são aqueles feitos em laboratório que eles têm uma estrutura química exatamente igual aos hormônios naturais. Então, os hormônios que são produzidos pelo nosso corpo, eles podem ser produzidos também em laboratório. Os benefícios de ambos os tratamentos são muitos, já que ajudam a melhorar a qualidade da vida. O sono melhorou muito. E aí, com a melhora do sono, tudo na minha vida, impressionante como tudo começou a dar certo, como tudo funcionou muito bem. Eu tinha umas cefaleias que não passava nunca, sabe? Eu tinha elas, assim, com uma frequência bem grande. E aí, depois que eu comecei a equilibrar os níveis hormonais e com a presença do sono constante diariamente, como a minha vida mudou e mudou para melhor. E além disso tudo, existe uma lista de benefícios que fazem com que a reposição hormonal, acompanhada por um médico e associada a outros hábitos saudáveis, seja recomendada para muitas pessoas. Nós vamos ter a mulher resolvendo os problemas de fogachos, que são aquelas ondas de calor. Vamos ter melhora da disposição, da energia, concentração, aprendizado, melhora o otimismo, a capacidade cognitiva vai aumentar, a tomada de decisão, a libido, a força, a melhora da composição corporal, reduzindo massa de gordura, aumentando massa muscular. Obviamente que não é só a reposição do hormônio que vai fazer isso. A Boeing aposentou oficialmente o modelo 747. Foram 5 décadas de história e mais de 1.500 unidades vendidas. Para muitos, o modelo é considerado o maior projeto de aeronaves civis de todos os tempos. A história desse gigante que representou um dos maiores avanços da história da aviação de passageiros começou na década de 1960, quando o transporte aéreo se popularizou e os aeroportos enfrentaram um aumento do tráfego. A partir desse momento, a Boeing decidiu construir um avião que pudesse transportar muito mais passageiros. Inicialmente, seus engenheiros imaginaram 2 fuzilagens sobrepostas, mas se preocuparam com a situação dos passageiros mais altos em caso de evacuação da aeronave. Assim, o 747, chamado de Rainha dos Céus, ou Jumbo, viria a se tornar o primeiro avião com 2 corredores. Facilmente reconhecível pela sua córcova na parte frontal, o 747 é composto por cerca de 6 milhões de peças, produzidas no mundo todo. A montagem acontecia na fábrica da Everett, no estado americano de Washington, especialmente erguida para finalizar os aviões.
Graças ao seu tamanho, alcance e eficiência, o 747 permitiu que a classe média se aventurasse para fora da Europa ou dos Estados Unidos, com passagens cada vez mais acessíveis, mesmo durante a crise do petróleo nos anos de 1970. Por esse motivo, ele é considerado responsável por democratizar o acesso a viagens aéreas ao redor do mundo, além de ter transportado diversos presidentes dos Estados Unidos. O modelo termina sua história com mais de 100 clientes espalhados pelo mundo e 1.574 exemplares negociados. A aeronave também é uma marca na história da aviação espacial, já que ajudou a transportar aeronaves da NASA. A última unidade do Jumbo 747 pertence à empresa Atlas Air e será liberada para uma empresa especializada no transporte de cargas. A faixa de areia da Praia dos Ingleses será ampliada em Florianópolis, Santa Catarina. Uma draga vinda da Rússia já começou os trabalhos. A obra deve durar 45 dias e está orçada em 18 milhões de reais. O alargamento da faixa de areia na praia se tornou um processo conhecido com a experiência na vizinha Balneário Camboriú. A mega obra ampliou a largura da faixa de areia de 25 metros para 75 metros, com possibilidade de retração de até 5 metros, após um período de assentamento. A ampliação vai acontecer em um trecho de 2.870 metros e deve ser executada em porções de 150 metros, sendo liberadas aos poucos. Com isso, os banhistas podem usar o restante da praia. O alargamento começou no canto sul da praia, onde em alguns pontos não há mais faixa de areia, e deve prosseguir até um ponto a 400 metros do rio Capivari. Com a ampliação, a praia terá 40 metros de largura, o dobro do existente atualmente no ponto mais largo. A rede social TikTok da chinesa ByteDance deve ser removida das lojas de aplicativos administradas pelas gigantes Apple e Google. O motivo é que o aplicativo de vídeos curtos representa um risco à segurança nacional, de acordo com o senador democrata americano Michael Bennet. O aplicativo que o Congresso dos Estados Unidos já baniu dos dispositivos do governo federal tem sido alvo de críticas crescentes por causa de preocupações de que o governo da China possa usá-lo para colher dados sobre norte-americanos ou promover interesses chineses. O Comitê de Relações Exteriores planeja votar este mês um projeto de lei que visa bloquear o uso do TikTok nos Estados Unidos. Em 2020, o então presidente norte-americano Donald Trump tentou impedir que novos usuários baixassem o aplicativo e proibiu outras transações que efetivamente impediriam o uso do TikTok nos Estados Unidos. Mas a ação foi rejeitada pelos tribunais. Por seu lado, a empresa diz que o governo da China não pode acessar os dados pessoais dos americanos ou manipular o conteúdo do aplicativo. O presidente executivo do TikTok deve comparecer ao Comitê de Energia e Comércio da Câmara dos Estados Unidos em março. A venda de veículos elétricos cresceu na União Europeia em 2022 e a procura deve continuar aumentando nos próximos anos, já que o continente pretende proibir a comercialização de carros movidos a combustíveis até 2035. A venda de veículos elétricos representaram cerca de 12,1% das vendas de carros novos na União Europeia em 2022. De acordo com a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis, foram mais de 1 milhão de unidades vendidas, o que representa uma alta de 28% em comparação com 2021. A venda dos carros híbridos não recarregáveis também registraram alta e representaram 22,6% das vendas da União Europeia. Já a demanda de carros híbridos recarregáveis, que são veículos com um motor movido a combustíveis e com um pequeno motor elétrico, desacelerou pela primeira vez, registrando um aumento de apenas 1,2%.
A Comissão Europeia pretende proibir as vendas de carros a gasolina e diesel já a partir de 2035. Diante da perspectiva, o mercado intensificou as ofertas de veículos elétricos, mas com tarifas bem elevadas. Já as montadoras estão investindo quase 250 bilhões de euros na produção de novos modelos. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria apontou que o Brasil precisa de 77 mil profissionais na área industrial. Diante da situação, o Senai vai abrir vagas gratuitas em cursos técnicos. Olha só. Enquanto as empresas gigantes do setor de tecnologia, como Amazon, Google e Microsoft, anunciaram a demissão de milhares de funcionários em todo o mundo, desde o fim do ano passado, diversas multinacionais estão com vagas de trabalho abertas no Brasil no setor industrial, principalmente na área de informática. A Netflix, maior empresa do streaming do mundo, está com processo seletivo aberto para quem quer trabalhar nos setores de engenharia, finanças e tecnologia, em sua sede em São Paulo. Já a Nestlé abriu 60 postos de trabalho em home office para as áreas de tecnologia da informação, vendas, técnica e produção, entre outras. Quem também tem oportunidades abertas é o Laboratório Teuto, que oferece mais de 90 vagas de emprego para as áreas de tecnologia, manutenção e produção. O contratado vai trabalhar na sede da empresa em Anápolis, interior de Goiás. A Suzano, líder mundial na produção de celulose, também anunciou que precisa de profissionais com formação profissionalizante ou técnica e mecânica. As oportunidades são para os estados de São Paulo, Maranhão e Espírito Santo. Mas afinal, por que há tantas vagas abertas no Brasil, especialmente no setor industrial? A resposta está na falta de mão de obra especializada. O gerente executivo do Observatório Nacional da Indústria, Márcio Guerra, explica que quem se forma nessas áreas sai em vantagem no mercado. O que a gente destaca para esse ano de 2023, mas em específico até 2025, é um crescimento mais acentuado da demanda por profissionais de nível técnico e profissionais de nível superior. Ou seja, uma taxa de crescimento maior, mas em termos de volume, ainda são as outras ocupações que devem demandar. O técnico de nível médio tem uma tendência maior de crescimento, ou seja, são cursos que têm uma duração em torno de 1 ano e meio, né? E tem em alguns casos, a gente tem ocupações que têm uma atuação transversal, ou seja, tem mais chance no mercado de trabalho. A sociedade precisa pensar que essa carreira não termina nela mesma. Os jovens que saem do ensino médio podem ingressar no curso técnico e depois buscar a inserção na universidade. O que nós temos observado é que esses profissionais que seguem essa trajetória acabam tendo um desempenho maior em termos de salário ao longo do tempo. Os cursos técnicos preparam na prática o aluno para o exercício de uma profissão, com metodologia voltada ao mercado de trabalho. E o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Senai, vai abrir milhares de vagas em cursos gratuitos a partir deste mês. A primeira coisa que ele tem que fazer é entrar no site do Senai São Paulo para ver quais são os cursos disponíveis e as escolas. Ele pode escolher um curso que fique numa escola mais próxima da residência, ou ele pode escolher um curso de interesse dele que não seja tão próximo, mas ele sabe que tem alguma outra escola que tem fácil acesso de locomoção. Então, a gente não limita para ele fazer diretamente essa inscrição na escola. A gente abre aí um leque de cursos, uma possibilidade grande, com um portfólio de cursos variados e muitos títulos. A gente atende a 28 áreas tecnológicas, então tem uma diversidade muito grande de títulos de cursos técnicos, cursos de habilitação técnica de nível médio, que são os chamados cursos técnicos, o curso de desenvolvimento de sistemas, tem muita procura, o curso de logística, curso de todos relacionados à metalmecânica, tem uma procura bastante grande, então são vários títulos dentro dessa área. Cursos de eletroeletrônica, todos eles têm bastante procura. Além da indústria, outros setores deverão ser destaque na abertura de vagas de trabalho em 2023. A gente destaca a questão da logística, a questão da metalmecânica e outras ocupações como construção civil, manutenção de máquinas e equipamentos. A questão da logística ela vem muito como um reflexo, aceleração de uma tendência maior que se dava por conta
do Covid, né? Ou seja, com o Covid houve um crescimento, uma importância maior da questão da logística, da integração entre as empresas, da velocidade de entrega, não só do que nós compramos, mas também das peças que compõem o que a indústria produz. Pelo visto, 2023 chegou renovando as esperanças de quem precisa se recolocar no mercado. Então aproveite as oportunidades e qualifique-se para estar preparado para o mundo do trabalho. Para mais informações sobre os cursos gratuitos no Senai, acesse portaldaindustria.com.br/Senai. Um levantamento feito pelo Sebrae mostrou que pessoas empreendedoras negras ganham 32% a menos. O combate à desigualdade por raça e sexo desafia o novo governo. O estudo apontou que, além de ganharem menos, pessoas negras têm menos escolaridade, empresas menores, trabalham sem contratar funcionários e contribuem menos à Previdência. E o gênero feminino, especificamente, foi o mais prejudicado pela pandemia e o que mais demorou a se recuperar. Para economistas, o governo atual terá como desafio enfrentar a desigualdade, não só no mercado de trabalho formal, como entre os mais de 30 milhões de empreendedores no país. O Sebrae mostrou que os negros, pretos e pardos representam 52% dos empreendedores brasileiros, sendo grande parte que trabalham por conta própria. No ano passado, a renda média mensal deste grupo foi de R$ 2.079 no segundo semestre. Já para empreendedores brancos, foi de R$ 3.040. Ou seja, o rendimento de empreendedores negros é, em média, 32% inferior. Já as mulheres negras têm o menor rendimento entre os empreendedores, de R$ 1.852, comparado a R$ 2.188 para homens negros e R$ 2.706 para mulheres brancas e R$ 3.231 para homens brancos. Uma diferença de 74% na renda média entre homens brancos empreendedores e mulheres negras empreendedoras. Para o Sebrae, isso pode ser explicado por uma inserção tardia de mulheres e negros no mercado de trabalho, além do nível escolar, que também afeta o de rendimentos. 41% dos donos de negócios negros têm apenas o ensino fundamental, comparado a 28% dos brancos. Com o ensino superior, 32% são brancos, ante 13% de negros. Entre as mulheres, apesar de superarem os homens em formação escolar, há a particularidade de muitas vezes atuarem no mercado de trabalho para complementar a renda da família. E com o cuidado de casa, filhos e idosos, acabam se dedicando apenas parcialmente a seus negócios, que também impacta o nível de rendimentos. Segundo o Sebrae, garantir a melhora do ambiente de negócios através de reformas estruturais, como a tributária e a administrativa, também seria importante para melhorar o cenário econômico e fortalecer a atividade empreendedora. O que precisa ser feito nesse sentido ainda terá que ser definido pelo governo, mas será desde a ampliação do nível de escolaridade, passando pela oferta de creches, capacitação de empreendedores e políticas de acesso a créditos com menos burocracia e taxas mais acessíveis. E olha só, uma faxineira moradora da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, conseguiu passar em uma universidade pública e realizar seu maior sonho, cursar pedagogia. Para isso, ela venceu vários obstáculos e superou diversas dificuldades. Conceição Correia da Silva, popularmente apelidada de Ceissa, tem 51 anos. 6 filhos e uma história de vida marcada pela superação. A mulher é faxineira e trabalha para sustentar seus filhos, manter sua casa em ordem e focar em seu sonho mais antigo, se formar. Ceissa deu início ao projeto de estudos para passar na universidade em 2019 e encontrou apoio e estrutura para estudar através de uma ONG que presta serviços na região. Na ONG, ela ainda fez o curso de tecnologia básica e durante os últimos anos conciliou os estudos com o trabalho e, após muito esforço, recebeu a notícia de que foi aprovada para cursar pedagogia
em uma das principais universidades públicas do país, tornando seu sonho realidade. A aprovação foi motivo para encher o coração de Ceissa e toda a sua família de alegria e felicidade, já que ela perdeu as contas de quantas vezes trancou os estudos porque precisava trabalhar. Em uma delas, ficou até deprimida e precisou parar tudo. Mas como todas as coisas acontecem no tempo certo, agora ela tem motivos de sobra para comemorar. Parabéns, Dona Conceição! Que a sua história sirva de exemplo de superação e persistência para todos os que ousam a sonhar. A cidade de Serra Negra, no interior paulista, investiu R$1.600.000 em uma nova atração turística, uma réplica da Fontana di Trevi, ícone da cidade de Roma, na Itália. Os turistas que visitarem a cidade, localizada a 150 quilômetros da capital, terão uma sensação de estar na Itália. Como se não bastasse os fortes laços com a comunidade italiana, agora a região tem até uma atração turística inspirada no país da bota. Estamos falando de uma réplica da Fontana di Trevi, um dos lugares mais visitados de Roma, que embelezará a cidade de Serra Negra. Segundo a prefeitura, o monumento é uma homenagem a todos os imigrantes italianos da região. A obra ocupa uma área de 370 metros quadrados e tem 11 metros de altura a partir do espelho d'água e quase 21 metros de largura. Ao ser inaugurada, ela vai utilizar 16 mil litros de água e, diferente das outras fontes da cidade, o consumo da água será proibido. No decorrer do último ano, profissionais de diversas áreas trabalharam na construção da fonte, que custou R$1.600.000. Agora faltam poucos detalhes para a conclusão da obra, como o acabamento de esculturas e instalação do sistema de iluminação subaquática e do entorno da estrutura. A previsão é que ela seja entregue no mês de março. A Fontana di Trevi original, inaugurada em 1735, é uma obra de Nicola Salvi, baseada em um projeto de Bernini, e se tornou a fonte mais célebre de Roma e uma das mais famosas e fotografadas do mundo. Começou o período de visitas guiadas ao Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A maior atração é a visita ao abrigo das abelhas sem ferrão. Dá para chegar bem perto, olha só. Primeiro, o grupo todo se reúne para receber orientações gerais. Em seguida, divididas em duas, as turmas passam a ter as informações específicas de cada espécie. Quem agendou para estar aqui pôde conhecer mais sobre as abelhas sem ferrão. A gente vai falar da espécie, onde elas acontecem, como que é internamente a biologia dessa caixa, quais são os produtos que essa espécie de abelha produzem, entre mel, própolis e pólen. Aqui no Parque das Nações Indígenas tem 36 caixas de abelhas de 12 espécies nativas do Cerrado. A visita é aberta ao público em geral, sem restrição de idade. O local está pronto para receber desde aquele que não entende nada de abelhas até quem tem criação. Trabalho já há um bom tempo já com abelha sem ferrão, né? Vim aqui para ver como é que é o trabalho deles, né? Porque isso é importante, esse trabalho para a natureza, né? Eu achei interessante conhecer mais sobre as abelhinhas. Inclusive são sem ferrão, né? Então é mais fácil da gente visitar. Quem participar da visitação guiada pode também degustar o mel, que é produzido pelas próprias abelhas criadas aqui. Cada espécie de abelha ela vai produzir um mel diferente, de sabor, de textura e de acidez. O mel da Jataí é o mel das abelhas sem ferrão mais conhecido, tá? Ele é um mel com um sabor suave, uma doçura intermediária e ele é o mais vendável e conhecido, que é o que o projeto quer fazer, difundir os outros méis também. O passeio dura em média 1 hora e está previsto para acontecer uma vez por mês. O agendamento é feito ligando lá na sede da Agraera, aqui em Campo Grande. A gente vai agendando e assim que a gente forma uma turma, que seja possível ao técnico se deslocar para vir, para dar atenção melhor aos participantes e interessados.
O carismático e versátil burro é um dos animais mais importantes da história. Segundo uma recente descoberta de arqueólogos franceses, uma outra versão da espécie foi essencial para o desenvolvimento da sociedade nos primeiros séculos. O burro é, sem sombra de dúvidas, o animal mais injustiçado da história. Em diversas partes do mundo, e principalmente no Brasil, o burro foi associado a expressões de insulto ou deboche. Dizer que uma pessoa é burra, falando português claro, é dizer que ela não é capaz de entender ou fazer algo. Mas pegando a importância do burro em toda a história, podemos perceber que essa comparação não tem sentido algum. O animal é conhecido pela sua notável capacidade de carregar pesadas cargas e pelo seu comportamento persistente em relação ao trabalho. Recentemente, arqueólogos fizeram uma descoberta em uma aldeia francesa, localizada a cerca de 280 quilômetros de Paris, que está ajudando a reescrever grande parte do que sabemos sobre esses animais de carga tão desprezados. No local, uma equipe desenterrou os restos de diversos burros que teriam feito a maioria das espécies que conhecemos hoje parecerem anões. Ou seja, os burros encontrados pelos arqueólogos eram gigantes, mais conhecidos como burrões. Os animais possivelmente estão ligados geneticamente aos burros da África e eram maiores do que alguns cavalos. Segundo os pesquisadores, os burros que foram criados na Vila Romana mediam 1,55 m. Para a questão de comparação, os burros atuais têm em média 1,5 m de altura. De acordo com os historiadores, esses burros podem ter desempenhado um papel importante na expansão do Império Romano nas suas tentativas posteriores de manutenção do território. Entre os séculos II e V, os romanos criavam burros para a produção de mulas, dadas pelo cruzamento dos burros com cavalos, que desempenhavam um papel importante no transporte de mercadoria e equipamento militar. Mas as mudanças do destino do Império Romano provavelmente fizeram com que essa espécie de burro gigante também desaparecesse. Para descobrir como os burros cumpriram seu papel na história humana, os historiadores realizaram diversos estudos e descobriram que os burros muito provavelmente foram domesticados em primeiro lugar a partir dos asnos selvagens, há cerca de 7.000 anos atrás, no Quênia e no Chifre da África. As análises também mostraram que os burros aparentemente se espalharam a partir do leste da África, tendo sido comercializados para o Sudão e dali para o Egito, onde foram encontrados restos de burros em sítios arqueológicos. E nos anos seguintes, essa espécie domesticada passou por toda a Europa e a Ásia, desenvolvendo as linhagens que encontramos hoje em dia. Na Áustria, por exemplo, os burros fizeram uma enorme diferença na capacidade humana de transportar mercadorias por longas distâncias na terra, devido à resistência desses animais e sua capacidade de carregar grandes volumes. Já no Egito e na Mesopotâmia, os burros eram considerados tão importantes que eram enterrados juntos com seres humanos e, em alguns casos, até mesmo com reis e governantes. E olha só, a receita de um restaurante da Colômbia está fazendo um grande sucesso com uma técnica que o dono do local chama de chocolatoterapia. É bem simples. O cliente abre as mãos para receber o chocolate cremoso que o garçom despeja sem economia. Depois, é só fazer o que a maioria fazia quando era criança, que era lamber o chocolate com os dedos. Dizem que faz bem para as nossas emoções. E olha a expectativa do tiozinho aí. Do jeito que esfregou a iguaria, parecia estar com saudades. Uma técnica que é ótima para o cliente e também para o dono do restaurante, que recebe o equivalente a R$ 1.200 toda vez que a chocolatoterapia é pedida. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens dessa edição, acompanhe as nossas redes sociais.
Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!